Bom dia, 10h40 agora, fazer um videozinho de estudo aqui um pouco mais rápido, um pouco atrasado. Hoje acordei já com o morning call às 8 horas do Ogro, que já voltou para as 8, não é mais 8h30. E aí eu já vim olhar o gráfico, já estava dando movimento, já tinha armado um possível pivô, e aí, bom, agora que eu estou respirando aqui já, fiz um bom trade, já estou com a gordurinha aí para usar nos próximos trades do dia, bem tranquilo. Bom, vamos lá. Já eu falo sobre esse trade que eu fiz, falar um pouco aqui, olhando aqui esses top trends aqui do Twitter, sobre a questão de notícias e como a bolsa reage a isso. Muito cuidado quando você for interpretar uma notícia que você está vendo, ou quando você for interpretar alguma situação política que está em destaque, porque as bolsas, elas refletem da forma que acham que tem que refletir. O mercado é soberano, certo? Tanto que na análise técnica clássica, na análise técnica crua, você não olha absolutamente nada além dos gráficos, certo? Você vai olhar o gráfico e ponto, acabou. O sinal que você vai ter da sua entrada ou da sua saída vai ser aqui, vai ser no gráfico, certo? Então para que a gente vai olhar a notícia? Por exemplo, se você está vendido em índice e sai uma notícia de que, sei lá, o ministro do Bolsonaro foi preso por corrupção. Obviamente o mercado vai reagir a isso, né? Algo diretamente ligado ao governo. Provavelmente vai reagir negativamente. Então aquela operação que você já está vendido pelo gráfico, você consegue ter um suporte maior, vamos dizer assim, para prolongar ela ou para aumentar a sua posição, para deixar aquele trade correr um pouco mais além de seu alvo, porque pode dar movimentos maiores, certo? Ou, por exemplo, num dia que o PIB do Brasil vem bem mais positivo do que o esperado. O superávit vem um PIB maior do que o esperado e o índice está dando movimentos de compra. Pô, você vai segurar o movimento o máximo que você puder, porque é um dia que o índice pode subir 2, 3%, te dá 1.000, 1.500 pontos aí num trade, né? Então, é para isso que serve a notícia, para te dar um embasamento a mais, beleza? Mas a gente está vendo aí os Estados Unidos pegando fogo, o Brasil cheio de ruído político e as bolsas subindo. A economia real, as pessoas perdendo emprego, maior nível de desemprego dos Estados Unidos, semelhantes à Grande Depressão de 29, o pau torando e bolsa subindo. Por quê? Porque bolsa não reflete a economia real. Bolsa reflete a expectativa dos investidores e as posições que eles estão tomando. Refletem as apostas dos big players, certo? Então, não é porque está havendo uma manifestação hoje em Nova York ou nos Estados Unidos que a bolsa vai cair, beleza? Cuidado com isso daí, para não se enviesar durante as operações. Você ver, por exemplo, um movimento de alta no índice, sendo que você está vendo tudo pegando fogo, e fala, não, o índice vai cair, e entra vendido, sendo que o gráfico está te dando compra, né? A gente segue o gráfico. As notícias são um respaldo a mais. Beleza? Bom, bora lá falar sobre o S&P 500, que depois de romper todas as retrações, passada a média de 200, como eu tinha falado no último vídeo, ele fez um pullback, né? Ele fez um retorno aqui, ele rompeu, fez um retorno à média de 200 e agora segue para o segundo alvo, né? Que é o 3.100. Tem um ajustezinho fino aqui, vai dar 3.095, 3.100, mas é nessa casa aí, beleza? Que também é esse topinho aqui, uma resistência natural. Mas tecnicamente ele fez um pullback na 200 do diário,
Testou uma, testou duas e agora tá também no meio do pregão, acabou de abrir, vamos ver como é que ele vai se comportar durante o restante do dia, tá? Mas com todos os estímulos que o Fed está dando para as bolsas americanas, não vai ser nada surpreendente, vamos dizer assim, se o S&P vir testar máximas históricas aqui na casa dos 3.400, tá? Pode acontecer bem tranquilamente. Nos 60 minutos, ele tá num padrãozinho bem feio, né? Ele rompeu essa bandeira aqui, que era uma bandeira de alta também, né? E continua subindo. Veio buscar alvos aqui em cima e o próximo alvo é justamente aqui o 3.100. A 50 e a 200 vem bem embicada para cima. Realmente ele vai continuar nesse movimento fraco, né, de zigue-zague aqui, subindo lentamente até os 3.100. Não sei que aconteça alguma coisa bem catastrófica aí para a gente ter novas mínimas, mas eu acho difícil. Acho bem mais fácil ele vir buscar os 3.100 aqui, cumprir alvo e aí talvez fazer uma realização, fazer novas vendas. E no 5, durante o overnight, ele subiu a noite inteira, tá? Mesmo com todos os ruídos políticos. Outros ruídos que tem também no mercado, questão Estados Unidos, China. Isso daí vai continuar por um bom tempo, tá? Eu fico até um pouco receoso, porque durante 2018, 2019, quando a trade war estava no auge, né, quando o Trump tweetava cada meia hora sobre a trade war e os robôs liam lá bom acordo ou mau acordo e saíam comprando, vendendo, estopando todo mundo no índice, isso aí é bem chato, tá? Então, se esse tipo de movimento voltar, preparem os stops porque fica complicado. Mas, vamos lá, nos 5 minutos aqui no SP ele está testando a 200. 200 que segurou o preço aqui por cima, foi rompida, ele testou ela, segurou por baixo, testou ela por cima, segurou, jogou para cima e agora ele vai fazer um novo teste aqui, vamos ver se ela vai segurar ou jogar para cima de novo. Ele está no segundo alvo deste movimentozinho aqui, né, dessa pequena correção. Se ele for fazer uma correção um pouco maior, ele pode vir até aqui, né? Depois disso, esse pivô, essas correções já ficam inválidas. E olha os fractais funcionando aqui. Ó, esse daqui foi um espelhamento de 100% deste movimento. Esse daqui foi um espelhamento de 161 deste movimento aqui. Não sei se vocês estão entendendo ainda a questão do Fibonacci, mas ele vai se completando, né? Ele vai formando fractais ao longo do pregão, ao longo dos dias, ao longo dos anos. Vai ser tudo em movimentos fractais. Então, é interessante acompanhar essa ótica aí. Bom, deixa eu virar esse fibo aqui, porque de qualquer forma é um movimento de queda e bem provavelmente ele vai buscar esse último alvo aqui lá nos 30,50. O SP à vista abriu caindo, né? Ontem também ele abriu dando uma pequena queda, nada demais. A Nasdaq, que é o índice de tecnologia americano, vamos olhar ela já no diário. Com o lançamento da Dragon, da SpaceX, a Nasdaq subiu bastante também, tá? A SpaceX, a Tesla, tá listada dentro da Nasdaq, então o índice sobe junto. Facebook, Twitter, Apple, Amazon também subiram por conta do índice como um completo, beleza? Dow Jones Industrial também rompeu a última retração do FIBO, segue para buscar 200. Dow Jones Transportes, como eu já tinha falado antes, segue mais fraco do que o industrial, né? Obviamente, o transporte está comprometido, não estão transportando tanto quanto produz. Isso daí a gente vai ver algum reflexo mais para frente ainda. O DAX, que é a bolsa alemã, tá? Quando a gente quer ver Europa, como que está a situação da Europa num contexto geral, vamos olhar o DAX, tá?
o índice DAX, porque a Alemanha, ela é a locomotiva da Europa, tá? É ela que puxa a Europa toda. É ela que tem o poder econômico para puxar a Europa. Tanto que os pacotes de estímulos econômicos da Europa estão vindo basicamente todos da Alemanha e da França, tá? Então, quando a gente quer saber como está a Europa, a gente vê o DAX. Está aí segurando na média de 200. Eu não tenho nenhum estudo pronto aqui nele. Deixa eu puxar um FIBO aqui. Topo. Fundo. Bom, ó, passou da última retração, bateu na 200, então aqui a gente tem um pivô de alta. Como que eu sei que é um pivô de alta? Fundo, topo, fundo mais alto. Ó, este fundo é mais alto que este fundo. Então, a partir do momento que o preço rompe este topo aqui, isso daqui se torna um pivô. Então eu projeto ele para cima. Bingo. Este pivô aqui, projetado, ele foi no primeiro alvo, fez pullback na cabeça, foi no segundo alvo, que é justamente a média de 200 e o alvo de 100%, né? Vamos ver se ele passa a média de 200, ele ainda tem o terceiro alvo aqui pela frente. A média de 200 segurando por enquanto, normal, né? A média de 200 tem uma força tanto de atração quanto de repulsão bem forte. Índice VIX, que é o índice de volatilidade, o índice do medo do SP500, segue caindo. Nos últimos dias ele chegou a dar uma subida, né? Chegou a dar uma aumentada, mas já está vindo para baixo novamente. Ainda está trabalhando aqui acima da média de 200, mas é por conta de fevereiro e março, que foi completamente disfuncional, né? Então jogou o índice lá em 85, causou uma distorção aqui nas médias. Ele ainda está trabalhando acima do normal, que é de 20, né? Que é o considerável sem medo, né? Um índice saudável, mas nesse patamar de abaixo de 30 aqui já indica um bull market forte, tá? E já indica que a bolsa americana e a nossa bolsa também estão livres de risco, vamos dizer assim, tá? EWZ, que eu venho falando que estava dentro desse canalzinho aqui e não saía de jeito nenhum. Bom, agora parece que está querendo sair, tá? Os gringos estão comprando o Brasil, estão investindo, o fluxo de capital estrangeiro também aumentou no Ibovespa. Inclusive o Ibovespa, ele teve um patamar de volume recorde nos últimos dias aí, acho que foi na quinta ou sexta-feira, teve um volume recorde de negociações, apesar do candle em si, do diário, não ter sido muito expressivo, o volume de negociações foi muito grande. E como a gente viu na teoria de Down, o volume não mente. Então a gente está tendo volume de negociações, apesar dos movimentos não estão sendo muito amplos, né? A gente está tendo um volume bacana aí de negociações. Então, EWZ testando este canalzinho, né? Testando aqui o topo do canal, rompeu a 50, a 20 está cruzando a 50, ele ainda tem a 200 lá em cima, então pode ser que o EWZ vá buscar lá a casa dos 35, 34 para ir buscar 200, tá? Se ele fizer isso, obviamente esse canal aqui ele vai se tornar inválido, né? Ele vai se tornar só um movimento de consolidação e a gente passa a projetar movimentos para cima. Apesar de não ter muita coisa aqui, poderia a gente projetar esse rangezinho aqui que ele ficou trabalhando, certo? Acho que a projeção mais correta seria essa projeção aqui para cima, que daria aproximadamente por aqui, na região dos 32, né? Mas eu acredito que ele vem aqui nos 34. Pelo menos para cumprir as retrações, tá? Ibov, eu vou olhar o Ibov no trade, mas ele já está rompendo aqui a cunhazinha, só que no trade eu tenho volume e tenho OBV também. Faz mais sentido analisar com o OBV. O dólar eu vou mostrar aqui,
tá? Apesar de estar com um pouquinho de delay aqui, deixa eu mostrar no gráfico diário mesmo. Deixa eu só ajustar isso daqui. Bom, ele iniciou um movimento de correção, certo? De toda essa perna de alta. Desde janeiro, o dólar só subiu o tempo todo. E os preços se movimentam em zigue-zague. Então, uma correção agora é mais do que normal, é mais do que saudável, tá? O dólar pode voltar aqui para casa dos R$ 5 e dos 4,75 tranquilamente, tá? Que isso aqui ainda vai ser, ainda tecnicamente ainda vai ser um movimento de alta, tá? Isso aqui seria só uma correção. Porém, eu estava vendo alguns traders falando sobre o dólar e parece que a casa dos R$ 6, que foi onde ele bateu lá em dia 14 de maio, bateu 5,97, né? Deixa eu ver aqui qual foi a máxima. 5,97, isso mesmo. O dólar ele tem um pequeno ponto, deixa eu colocar aqui no semanal, deixa eu mostrar para vocês. Os R$ 6 ele está se assemelhando muito aos 4,20, tá? O que era os 4,20? Era um ponto de resistência em que o mercado ficava sempre falando, ó, os 4,20 chegando, ó, os 4,20 chegando, que é justamente este ponto aqui. Tá vendo que o preço toca uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ele toca diversas vezes nesse ponto, que é justamente a região dos 4,20, ó. 4,18, 4,15, 4,10, 4,20, é essa região aqui. Se os R$ 6 se comportar da mesma forma que os R$ 4,20, o preço vai tocar lá uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes, vai tocar diversas vezes. E quando romper, ele dá um tiro para cima. Né? Igual a gente está vendo aqui, ó, bateu uma, duas, três, quatro, cinco. Quando rompeu, deu um tiro para cima, foi lá no 6. Então, se o 6 se comporta da mesma maneira que os 4,20, a gente vai ter um toque aqui, dois toques, três toques, e quando romper, ele passa direto, vai igual uma vaca brava lá para o 6,80. E esse último alvo de FIBO aqui, ele dá lá nos 8,48. Não acho que chega lá, tá? Porque senão acabou o Brasil, esquece, vamos todo mundo correr para as colinas. Mas essa faixa aqui dos 6,85 a gente pode ver, tá? Não é surreal. É um valor estratosférico, é um valor que fode completamente nossa economia, mas que ele pode ir lá sim, tá bom? Ainda mais se a gente tiver uma segunda onda aí da Covid, segunda onda da Covid, ou se agora nos resultados do segundo e terceiro trimestre do ano aí as economias vierem da forma que se espera, que as empresas não recuperem o lucro e que as bolsas comecem a fazer realizações. Então, se a gente conseguir, se acontecer isso, né, se acontecer esse cenário de um novo crash, de um novo lockdown ou das bolsas realizando, a gente pode ver o dólar lá em 6,80, 6,85. Tá? Petróleo segue se recuperando, né? O Brent, que é o patamar para o petróleo brasileiro que a Petrobras usa, né? Segue subindo, o que é ruim para a gente, porque o petróleo subindo e o dólar alto faz a nossa gasolina ficar mais cara. Quando o petróleo deu essa derretida, todo mundo se perguntou: mas a gasolina não vai abaixar? Não, justamente por conta disso, porque no momento que ele voltasse para cima com o dólar tão alto, na verdade a gasolina iria subir, pois o custo do barril de petróleo aumenta em real, né? O S-Oil, que é o petróleo texano, segue subindo também, 35, Brent é 39, tudo tranquilo. Ouro segue subindo por conta do medo global de um novo crash, de um novo risco. O ouro sempre vai ser um ativo de reserva, tá, de valor.
Inclusive, deixa eu achar aqui uma imagenzinha que eu vi. Aqui. Isso daqui é no Banco Central da Holanda, tá? Eles fizeram uma sala de ouro, né? Tem várias reservas de ouro. E aqui fala, é o ativo de proteção perfeito. Caso todo o sistema financeiro entre em colapso, o Gold pode servir como base para instituir um novo sistema, tá? Então, é interessante ter o ouro. Ele está valendo hoje $1.700 a onça. E o movimento é extremamente de alta. Bitcoin, depois do terceiro halving, que é a divisão da moeda, né? Foram jogados mais moedas no sistema, tornando mais difícil a mineração do Bitcoin. O pessoal achou que Bitcoin ia quebrar, ia para $3.000. Ao contrário, tá? O Bitcoin agora ele vai subir, e ele vai subir lá para os $20.000. Porque a partir do momento que tem o halving, a mineração se torna mais difícil, é necessário ter mais bitcoins e o preço dele ser maior para que os mineradores consigam ter dinheiro, consigam ter lucro, certo? Então, bem provável que o Bitcoin volte lá para casa dos 19 mil, que ele já bateu uma vez, né? Deixa eu ver aqui. O Bitcoin já bateu aqui uma vez lá nos 19 mil e agora está aqui nos 10 mil. Pode ir bem tranquilo lá para os 19 de novo, tá? E se manter nesse patamar por algum tempo. Commodities, que são soja, milho, petróleo, seguem subindo também. O consumo mundial continua crescendo, né? Pós-lockdown. Então, provavelmente as commodities também voltam a subir. Xangai Composite, que é a bolsa da Ásia, sobe também, apesar das tensões aí com os Estados Unidos, eles sobem. Tesla, depois do lançamento da Dragon, subiu quase 8% ontem, né? E aqui não tem mais nada. Deixa eu vir rapidamente para o Ibov. Caralho, foi lá no meu alvo. Fez pullback e foi lá no meu alvo. Bom, falando aqui sobre essa operação do dólar, eu tinha este pivô aqui, deste movimento aqui, certo? Ele fez uma perna de baixa, fez uma correção até próximo da média, fez um candle engolfando o candle de alta. Eu entrei vendido aqui, a gente tinha uma micro bandeirinha aqui também. Piramidei aqui e zerei aqui quando este candle aqui não fez nova mínima. E abri Nova York, então traz volatilidade. Eu estava com 2 contratos, saí com 17 pontos. Se eu tivesse segurado o trade, colocado um stop aqui em cima, eu estava aqui nos 3,6, eu estaria agora com 35 pontos. 35 pontos com 2 contratos. Vocês fazem a conta aí de quanto que isso dá. Que só de pensar eu já tô meio triste aqui. Acontece. Bom, mas como eu falei, ele está se segurando. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir a tela. Ele está trabalhando pela primeira vez abaixo pela segunda vez, desculpa, deste fundo aqui, certo? Então, este movimento todinho aqui, a gente espelha ele para baixo. Então, essas aqui são as retrações daquele movimento de alta que eu mostrei lá no semanal, lá no TradingView. O primeiro alvo do dólar dessa pernada de alta é justamente aqui, ó. Então, essa região aqui dos 5,95, ó, é um ponto em que pode ser a parada do dólar, né? Pode ser onde ele vai vir fazer testes. E o segundo alvo é justamente próximo aqui da terceira retração, um pouquinho mais para baixo, mas também são dois retângulozinhos, né? Duas regiões em que o dólar pode fazer a pausa dele, tá?
A tendência no 60 e no diário também é de queda, né? A gente vem vendo isso normalmente. A média de 200 já quebrou aqui. E seguimos nisso daí. Tá? Uma pena. Vamos pro índice aqui, senão fica difícil. O índice, ele tinha ontem um pivô de alta, foi bem difícil de ver o movimento, eu não vi. Estava até comentando com o Cláudio aí que eu não vi esse movimento aqui se confirmando, que era, ele deu uma barra elefante, rompeu este topo aqui, fez pullback e deu compra. Eu não vi isso daqui, eu vi depois, tá? Eu tinha até traçado outros alvos, mas depois eu percebi que na verdade os alvos eram esses daqui. Ele foi no primeiro alvo, fez um padrãozinho de deriva, ficou se segurando aqui, fechou o dia dentro da deriva ainda, né? E hoje abriu já no segundo alvo e agora rompeu ele, dando uma nova compra, que poderia ter sido feita tranquilamente aqui, neste candle ou neste candle, pós abertura. 10h35, o mercado de Nova York já estava aberto. A compra é feita aqui e você carrega o trade aí até o segundo alvo, dando 600 pontos. Tranquilo, sem estresse, maravilhoso, né? O terceiro alvo daquele pivô lá embaixo é aqui nos 91, tá? Não sei se o índice vai ter força para fazer isso hoje. De toda forma, o terceiro alvo aqui, o alvo máximo é aqui na casa dos 90. A gente já superou os 90 mil pontos, né? Acabamos de superar aqui, 90.100. Então, a barreira dos 90 mil, além de ser um número redondo, também é uma barreira psicológica. Então, quando o mercado passa por ele, geralmente dá mais movimentos para cima. Caso esse movimento seja realmente um movimento saudável, ele vai ter um retorno, corrigir aqui na casa dos 90 mil de novo, fazendo um pullbackzinho para dar uma nova compra e aí dar uma nova entrada. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá o 60. O 60 com um movimento bem esticado de compra, ó. Vem subindo reto desde lá dos 75. Ó, vem subindo, subindo, subindo. E indica que pode ir lá nos 91 tranquilamente, tá? Falta só 1.000 pontos. Pode até ser que vá lá ainda hoje, tá? Não vejo motivos para não ir. Ficar de olho aí nisso daí também. Olha que movimento. Bonito, bonito. E por fim, o Ibov. Deixa eu só ver se eu tenho o Ibov aqui. Tenho. Deixa eu colocar ele no diário. Beleza, aumentei. O indicador. Deixa eu colocar o OBV aqui. Pronto. Beleza. Bom, a gente tem este pivô de alta, né? Além de, claro, as retrações. Deixa eu puxar ela aqui. Deixar ela preta mesmo. Fazer mais rapidinho aqui que já está bem longo. Eu já falei bastante. A gente tem essas retrações aqui, certo? A gente superou o primeiro alvo e está indo em direção ao segundo alvo, que nada mais é também do que a terceira retração de Fibonacci. A gente está agora exatamente no 50%, tá? No primeiro alvo do pivô e no 50%. Pode ser um ponto importante aí para o preço
se segurar. Deixa eu diminuir isso daqui. Aí. Certo? A gente está aqui nessas duas, nesse ponto aqui de retração, beleza? Então pode ser um ponto importante que o preço segure, pode dar um repiquezinho para baixo, alguma coisa, vir testar esse topinho aqui, certo? Normal, tranquilo. Mas por enquanto, tanto a média de 8 quanto a média de 20, a 50 ela não está plotada aqui? Não. Deixa eu trocar essa média de 8 para uma de 50 aqui. 50, espessura 2, preta mesmo, vai. Bom, a média de 20 cruzou a de 50, então a de 50 embicou para cima, né? Tá vendo que aqui embaixo ela já fez uma barriguinha, né? Virando para cima, então ela já tá uma média positiva, mas a 200 está lá em cima ainda, como eu sempre falei, o S&P fazendo máximas, a gente tem todos os motivos do mundo para vir testar aqui essa região dos 100 mil pontos, tá? 99, 100 mil. Ah, então a bolsa volta para 100 mil pontos, compra tudo. Calma, gente, relaxa. Relaxa que ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte aí, tá? Mas eu acredito bastante aqui, tanto no segundo alvo quanto na última retração. E na média de 200. É um ponto importantíssimo aqui, 96, 99. E o OBV, que ele tinha, né, uma divergência de baixa aqui com fundos descendentes, né, ele estava vindo caindo, ó. A gente percebe que ele estava vindo caindo. Ele fez um rompimento desta LTA. Ah, mas tem LTA no OBV também? Sim. Ele é um indicador que a gente faz estudos técnicos também, tá? Então percebam que o volume ele vinha trabalhando dentro dessa região e justamente hoje ele rompeu essa LTAzinha aqui, indicando que essa compra é uma compra saudável, tá? Que realmente existe um volume comprador muito forte neste movimento. O que vai ser, tecnicamente falando, o mais correto? Ele romper essa LTA, fazer um pullbackzinho aqui e continuar subindo. E o preço acompanha essa subida. Beleza? Bom, eu acho que é isso, né? Vou ficar de olho aqui agora para ver se eu pego algum trade na parte da tarde. E qualquer dúvida, estamos aí. Perguntem ou não perguntem. E vamos que vamos. Até mais.